Fala galera, bem-vindos a mais um Passeio Sem Dúvidas, agora uma questão do Enem 2023. O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios à temperatura ambiente. O motorista, desatento a essa informação, realizou uma viagem longa sobre o asfalto quente e, em seguida, verificou que a pressão P0 no interior dos pneus não era recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era T0. Após um longo período em repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente T. Durante o resfriamento, não há alteração no volume dos pneus e na quantidade de ar no seu interior. Considere o ar dos pneus um gás perfeito, também denominado gás ideal. Durante o processo de resfriamento, os valores de pressão em relação à temperatura PT são representados pelo gráfico. Vamos ver? Veja só, ele deixa bem claro algumas informações, né? Mas a mais importante delas talvez seja essa aqui, Não há alteração no volume dos pneus. Isso indica que se trata de uma transformação isocórica ou isovolumétrica, tá? Como ele não fala em entrada de ar nem vazamento de ar, podemos aplicar a equação geral dos gases, né? PVT é igual a pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. Como ele diz que a transformação é isovolumétrica, o volume final é igual ao volume inicial. O volume não muda. E se o volume não muda, eu corto os volumes, porque o final é igual ao inicial. Resultado, o que é que nos sobra? P sobre T é igual a P0, T0. Os gráficos nas alternativas relacionam pressão com temperatura. Então, vamos isolar aqui, Vamos isolar, tá? Eu vou ter que pressão vai ser igual a P0 sobre T0 e a temperatura sobe aqui no numerador. A pressão inicial e a temperatura inicial não podem ser alteradas. O que passou, passou, né? O início é sempre o início. Então eu posso dizer que isso aqui é uma constante. Sendo assim, como é que fica a equação? Fica pressão é igual. Eu vou chamar a constante, sei lá, de K, só por chamar, tá? K multiplicado pela temperatura T absoluta. Isso aqui é uma função matemática. E é uma função de que grau? Do primeiro grau. Então, eu já posso descartar algumas alternativas aqui, A primeira delas, que eu posso descartar, posso descartar a letra C, porque não é do primeiro grau. O gráfico de qualquer função do primeiro grau é uma reta, né? Já posso descartar também essa letra A aqui, que você está tendo duas retas, né? Não pode. Já posso descartar também o quê? A letra B. Por quê? Porque na letra B ele está dizendo que a transformação é isobárica, que a pressão não está mudando, o que não procede, né? Já que a temperatura alterando, sendo K uma constante, né? A pressão também vai mudar. Então você não pode ter uma isobárica ao mesmo tempo aí de uma isovolumétrica. Tudo bem? Resultado, sobram aí duas alternativas, ou D de dado ou E. Beleza? Vou resolver qual das duas por dois caminhos. O primeiro caminho é o seguinte, eu percebo que a pressão está sendo proporcional à temperatura. Não é isso? Significa então que, se um deles diminui, veja, o gráfico, vou circular aqui de laranja. Esse valor de K, ele necessariamente é positivo. Quando eu tenho uma função matemática
y é igual a ax mais b, quem é que determina se uma reta sobe ou desce? É o sinal de A, né? Se o A é positivo, a reta sobe. Ó. Se o A é positivo, a reta sobe. Então você não tem como fazer isso aqui, né? Ó, se o A é positivo, a reta sobe, tá? E uma outra explicação é a seguinte: o coeficiente, matemática também, o coeficiente linear dessa função determina onde é que a reta vai cortar o eixo vertical, o eixo y. Se você perceba que na equação do PVT P0, V0, T0, isso aqui é zero, esse termo. Não existe o coeficiente linear. Significa que a reta corta necessariamente o zero. Ó. Toda vez que numa função do primeiro grau o b é igual a zero, a reta ela corta o ponto zero, a origem, né? A origem do eixo. Então só pode ser o quê? Só pode ser letra E. Também não pode ser letra D por uma outra explicação prática, né? Como eu tenho que a pressão está sendo diretamente proporcional à temperatura, perceba que na letra D, o que está acontecendo? A temperatura está diminuindo, né? Mas a pressão está aumentando, não está fazendo sentido, né? Consegue perceber? Ó, a temperatura inicial era essa, a temperatura final caiu, está diminuindo. Mas a pressão está fazendo o quê? A pressão está aumentando. Isso não pode ocorrer, né? Se a temperatura está caindo, a pressão teria que cair também. Então, letra D também está equivocada. Resposta, letra E. Beleza? Bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.